Boa noite, eu sou Marcelo Militão, esse é o programa Cidadão Tropical. Em 2023 foram abertas pouco mais de 2.900.000 empresas no Brasil. Desse total, cerca de 97% são micro e pequenas empresas. Esses dados constam no mapa de empresas elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, dados do Sebrae apontam que os pequenos negócios respondem por 27% do PIB nacional. E essa participação cresce a cada ano. Um dos motivos desse crescimento é a melhora no ambiente de negócios, tanto por ações governamentais no setor fiscal, quanto pela organização em associações de classe. Em Londrina, a ACIL, entidade que reúne empresários de variados segmentos do comércio, serviços e indústria, disponibiliza aos associados ferramentas de gestão e de apoio que favorecem o crescimento do empreendimento. Por sua vez, o município de Londrina, em conjunto com a própria ACIL e outras entidades, criou o programa Compra Londrina, um projeto inovador que busca capacitar as empresas a participarem de licitações públicas. Para falar desse assunto, convidamos o empresário e consultor Tiago Terzoni, diretor do recém-criado Conselho da Pequena Empresa da ACIL. Como vai, Tiago? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado por me receber. Vamos começar traçando um pouco de como são os desafios enfrentados pelos pequenos empresários. Eu imagino que são muitos, né? Inclusive, por que esses desafios levaram à criação do Conselho da Pequena Empresa aqui em Londrina? Olha, a gente, através da ACIL, acompanha muito a rotina dos pequenos empresários aqui da nossa região. E a gente percebe que os pequenos empresários, em geral, eles são bastante solitários, são muito atarefados e sentem falta de capacitação, de contato com outras pessoas, de conhecimento trazido pela experiência de outras empresas, que foram bem ou que foram mal. Então, quando a gente consegue agregar pessoas nesse sentido, isso é muito benéfico para o pequeno empresário. Às vezes, inclusive, pequenos empresários que cuidam de todas as etapas do seu processo ali, né? É a pessoa mesmo, é ele sozinho mesmo, alguns, né? A gente brinca que o pequeno empresário ele vai vestindo vários chapéus ao longo do dia, no sentido de cuidar do financeiro, vender, cuidar da operação. Então ele acaba ficando sobrecarregado no dia a dia dele e tem poucas chances de ter contato com outras empresas, contato com capacitação de primeira linha e por aí vai. Como que o novo conselho, Tiago, poderá ajudar os empresários? O novo conselho foi criado com o intuito de agregar, de associar esses pequenos empresários, tá? Então, a ACIL como associação é muito forte nesse sentido, quer juntar essas pessoas para promover principalmente o networking, que essas pessoas conheçam outros empresários, tenham acesso a histórias de sucesso, histórias de falência, tenham também acesso a histórias, a capacitação. Então, a ACIL fornece uma capacitação de primeira linha através do Educacil e, ao mesmo tempo, o Conselho vai desenvolver uma série de programas diferentes e a ideia é que com essas duas frentes a gente consiga atendê-los de uma maneira bem eficaz. Deixa eu voltar aqui numa coisa que você falou, história de falência. Às vezes, agora vamos falar do consultor, Tiago Terzoni. Tá. Às vezes elas ensinam até mais do que histórias de sucesso, não é isso? A gente aprende muito com histórias de fracasso também, tá? É óbvio que ninguém gosta, é óbvio que às vezes as pessoas também evitam falar sobre isso, mas todo grande empresário tem por trás ali do seu sucesso fracassos numerosos ali e histórias de negócios que não deram certo, de empreendimentos que não foram para frente. Isso normalmente nos ensina o que não fazer e isso acaba sendo bastante importante também para o pequeno empresário. Que ferramentas de gestão serão promovidas pelo Conselho? Olha, o Conselho vai buscar principalmente capacitar em 3 frentes, tá? Na frente de comunicação, vendas, marketing, mais ligado a essa área de comunicação. Na frente financeira, tá? Para o pequeno empresário aprender a fazer a gestão financeira do negócio dele no dia a dia. E por fim, na área de entregas, né? Gestão de projetos, gestão de processos, tudo que envolva a área mais operacional do negócio dele. Então, a gente busca desenvolver programas dos mais variados possíveis, que vão de rodas de conversa, a workshops, a palestras, a cursos, para que eles consigam se desenvolver nessas áreas aí também. A questão da área financeira, muita gente ainda mistura, né, o dinheiro da empresa. O cara é pequeno, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro de casa, o dinheiro da família. Que tem muito ainda disso?
É o que a gente mais vê. Acaba sendo algo um pouco tentador, né? Primeiro porque não é toda empresa que tem uma estrutura bancária mesmo ali para fazer essa separação. E segundo que às vezes a gente faz a gente brinca que chama autoempréstimo, né? Pega emprestado na empresa, depois devolve o dinheiro e por aí vai. Tá? Se não devolver, ele se auto-enganou, né? Aí é autofalência, né? É bem colocado. O conselho foi lançado quando, então? Ele foi lançado em junho de 2024. É recente, então. É bem recente. Nós já tivemos 2 reuniões mensais, onde a gente tratou de uma série de assuntos do conselho, da estruturação e de como que ele vai funcionar. Quais foram as primeiras iniciativas, ou quais serão, vamos dizer assim? Nós criamos 3 comissões dentro do Conselho da Pequena Empresa. Uma delas é a Comissão Social de Comunicação do Conselho. A outra é a Comissão de Capacitação, onde a gente vai entender como que a gente pode desenvolver essas pessoas. E uma outra comissão mais operacional para o dia a dia desse Conselho. A maioria aí é microempresário ou tem empresários de maiores tal, participando junto? Todos pequenos empresários, tá? A gente vê uma participação maciça de prestadores de serviço, principalmente, e que vão de arquitetos a profissionais de marketing, de um perfil e de segmentos muito variados, tá? Interessante. Tem muito em Londrina, né? Nossa, impressionante, hein? Tem bastante. Londrina é uma cidade prestadora de serviço por essência, né? Se organizar, como está acontecendo agora, pode ir muito longe, não é, Thiago? Exatamente, essa é a ideia. Eu acho que falta essa visão de desenvolvimento das pequenas empresas. A gente tem aqui, por estatística, aproximadamente 100 mil micro e pequenas empresas. 100 mil? 100 mil, é um número bastante impressionante. Essas empresas, elas empregam cerca de 60% da população trabalhadora de Londrina. Então, é um número muito relevante para ser deixado de lado e que precisa ser desenvolvido. Às vezes um empregado só, às vezes 10, 12, 15, exato, 20. Exato. Né? Sim. Impressionante, hein? Tem que ser tratado de forma especial mesmo, né? Sem dúvida. Até porque, para você abrir uma indústria grande, uma indústria que ofereça aí 300, 500 mil empregos, é muito mais complicado, não é? Sim, é bem mais complicado, que vai desde o planejamento para essa abertura até o investimento, né? Um pequeno negócio você investe pouco e começa a operar ele bem rapidamente. Um grande negócio, uma grande indústria que vai trazer vários empregos, requer um investimento massivo. Olha, alguns palestrantes, inclusive consultores, tratam nas suas palestras da pressão que os pequenos empresários enfrentam com relação ao crescimento. Você tem que crescer, não é? A qualquer custo. Se você não crescer, né? Como que o empreendedor pode passar por isso? E esse conselho pode ajudar, inclusive? Pode ajudar. A gente tem tido o foco de não olhar tanto para o crescimento como algo necessário. Tá? Existem pequenas empresas que querem continuar como pequenas empresas. Vamos pensar naquele médico profissional autônomo que está há 50 anos clinicando e atuando com muito sucesso. Esse profissional normalmente não vai querer expandir a empresa dele a qualquer custo. Então, o que a gente busca fazer é pensar nessas empresas como pequenas empresas. Então, pensar em programas de incentivo, capacitação com conteúdo, com um enfoque de pequena empresa e não para grandes empresários, grandes executivos, como a gente vê por aí. Tem muita gente também que abre qualquer negócio, isso aqui vai ser franquia, não é? Vai ser o novo McDonald's, é outra coisa, né? Sim, sim. Não é onde vocês estão focando. Se acontecer... Exato. Tem pequenas empresas que nascem com esse intuito. Toda empresa começa pequena normalmente e nascem com esse intuito, mas várias delas são feitas por profissionais autônomos que querem ter uma boa vida profissional, uma boa carreira e não necessariamente ter 100 franquias, 200 franquias e por aí vai. Mas se estiver organizada, né, vai ter sempre sucesso, não precisa crescer, não é isso? Exato, exato. A Prefeitura dispõe de um projeto que é o programa Compra Londrina. Aliás, nós vamos falar bastante disso, idealizado pela CIL, é isso? O que é esse programa? O Compra Londrina é um programa que foca em desenvolver as compras pela Prefeitura de Londrina aqui na nossa cidade. Então, ele tem como objetivo desenvolver pequenas empresas para que elas consigam ser fornecedoras e participar das licitações da Prefeitura. Ele já tem acontecido há alguns anos e tem tido bastante sucesso nesse sentido. Muita gente no passado, passado recente, não queria de jeito nenhum fornecer para nenhuma prefeitura, porque achava que não ia receber e etc. E o Compra Londrina, ele consegue mudar essa cultura?
A gente, naturalmente, a gente tem uma visão um pouco negativa de licitações, né? A gente tem receio, tem muita história de corrupção em licitação, então a maioria dos empresários tende a fugir um pouco de licitação. Mas o Compra Londrina deu uma transparência muito grande. Essas licitações elas são muito explicitadas no sentido de que todo mundo pode entender. Se você quiser ir hoje para a prefeitura e tentar um pouco de orientação em relação a uma determinada licitação, eles têm uma equipe para te apoiar. Então eles deixaram muito transparente esse processo e isso tem atraído muitos empresários da região. E se encaixa o Compra Londrina, Thiago Terzoni, se encaixa para as pequenas empresas? Porque o pequeno empresário, o microempresário, às vezes fala, como é que eu vou vender para a prefeitura? Nunca que eu vou conseguir ter preço ou condições de entregar o que eles querem. Se encaixa? Se encaixa sim. Eu vou te dar um exemplo bastante interessante. Na compra de uniforme escolar, a prefeitura tinha um lote enorme de uniformes que normalmente era feito por grandes empresas fora daqui da nossa região. O que eles fizeram, eles quebraram a compra de uniforme escolar em vários pequenos lotes de 500, 1.000 unidades e com essa quebra foi possível que várias pequenas empresas pudessem fornecer para a prefeitura. Então, o intuito está lá, a prefeitura tem essa intenção de trabalhar com as pequenas empresas, sim. Isso aí democratiza esse processo, né? Exatamente. A licitação já é legal, já é uma forma, mas aí democratiza ainda mais, né? Exatamente, fortalece a nossa economia, democratiza e permite que todos tenham acesso a esse tipo de venda. E por outro lado, tira aqueles empresários que ganhavam uma coisa grande e não entregavam, que tinha muito também, né? Que só queriam receber o dinheiro, problemas de qualidade, não é isso? Está entre as histórias que a gente sempre ouviu de licitação, né? E a gente tenta eliminar isso com esse tipo de programa. Então, o Compra Londrina já existe há algum tempo, é isso? Já existe há alguns anos. Esse ano tá bem forte, teve um valor alto de vendas para empresas londrinenses e foi bastante interessante. E uma coisa, Thiago, que a gente não falou e que devemos falar é o seguinte, quem quiser entrar no conselho, o micro e pequeno empresário que quer entrar lá, faz o quê? Deve fazer o quê? Eu gostei do termo que você usou, que o conselho é muito democrático, tá? Então, o conselho é para todos. Então, desde que você seja associado à CIL, que é bastante simples, bastante objetivo para ser associado à CIL, você pode fazer parte do conselho. Basta entrar em contato conosco e a gente vai ter uma conversa, vai ter uma entrevista ali e você já entra para o conselho. Então, a gente acaba dessa maneira tendo vários tipos de empresas de vários segmentos diferentes ali no conselho. Então, desde microempresas, atuações bastante individuais, até pequenas empresas já com uma estrutura um pouquinho maior, com até 10, 15 funcionários ali, acaba fazendo parte do conselho. Que já são realidades muito diferentes, né? Dessa micro para uma que tem 20 funcionários, né? São realidades completamente diferentes. Os desafios mudam muito de uma empresa dessa para outra. Na primeira, o desafio é mais de existir mesmo, de conseguir manter, de conseguir executar o serviço no dia a dia. E na segunda, um pouquinho maior, já passa a ser de liderar pessoas, desenvolver pessoas, garantir funcionamento de processos e por aí vai. Então é acessível, porque tem gente que o primeiro medo que tem quando vou participar lá, vou ter que pagar um negócio alto, como se fosse um curso, não é exatamente isso, né? Não é exatamente isso, é acessível. A única coisa que vai ter que pagar é a mensalidade da CIL, que é bastante acessível também. E a CIL oferece uma série de outros produtos e serviços para que você possa usar, não só o conselho da pequena empresa, tá? Então, eu diria que o conselho e a CIL são, além de acessíveis, muito acolhedores, tá? A gente tem ótimas histórias de pessoas que entraram, que se associaram à CIL só para entrar no conselho, estão se dando super bem, usando os serviços da CIL e por aí vai. É bem mais amplo. É bem mais amplo. Quais são as próximas ações do Conselho da Pequena Empresa? Olha, a gente tem feito já rodas de conversa, que são momentos onde a gente junta pequenos empresários de um mesmo setor para discutir dos problemas desse setor específico. Então, por exemplo, profissionais de marketing de suas mais diversas vertentes vão para lá para discutir e para ouvir um pouco um ao outro. A gente determina alguns temas para serem discutidos e esses profissionais vão lá para trocar experiência. Isso é muito legal. Ao mesmo tempo, a gente tem planejado fazer rodadas de negócios. Nas rodadas de negócios, o empresário vai para apresentar a sua empresa, apresentar o seu produto ou serviço e nessa rodada ele tem a possibilidade de
distribuir cartões, de conversar com outras empresas, de vender mesmo o seu peixe ali dentro desse tipo de evento que é bastante interessante. Pela experiência que você tem na rodada de negócio, sai negócio mesmo, não é isso? Sai, sem dúvida. A gente sempre brinca, vai com um bolinho de cartão lá para distribuir, porque você vai conhecer muita gente lá. Viu? E aliás, isso que você falou, agora eu vou voltar nas rodas de conversa. Às vezes estão ali vários concorrentes, mas que quando começam a conversar percebem o quanto é comum, né, a dificuldade, o sofrimento, vamos dizer assim. A gente tem que pensar bem quando a gente classifica alguém como concorrente ou não, tá? Londrina é uma cidade grande. Pega, por exemplo, no marketing, como eu falei, quantas empresas, quantos profissionais a gente tem que podem ser clientes de um profissional de marketing. Então, falar que é concorrente, nem necessariamente eles precisam ter o mesmo mercado, né? Certo. Então, essa troca de experiências é muito importante, porque o que eu, como profissional, sofro, outro profissional similar também pode sofrer, ou ele até já passou por isso e já teve sucesso nessa área. Então, esse conselho acaba sendo muito importante. As rodas de conversa já aconteceram ou vão ser marcadas ainda? Nós já tivemos uma no mês passado e vamos ter outra agora no final do mês, que está a confirmar a data, mas provavelmente no dia 23 de agosto. Já as rodadas de negócio são nos próximos meses? As rodadas de negócio, a gente pretende fazer a primeira em outubro. Em outubro. Está perto aí. Está perto. A CIL tem outros conselhos, não é isso? Conta pra gente quais são e como eles agem. A CIL tem também o Conselho Jovem, que é focado em empresários que estão começando na área, que são mais jovens de fato e que precisam de apoio para esse crescimento, para esse desenvolvimento. E tem também o Conselho da Mulher Empresária, que serviu como inspiração para a gente criar o Conselho da Pequena Empresa. Tá? No Conselho da Mulher Empresária, hoje a gente conta com cerca de 500 mulheres empresárias participando dos mais diversos eventos, dos mais diversos encontros lá, e elas fazem, entre elas ali, muitos negócios, oferecem muito apoio e é um grupo de networking, de conversa, de conhecimento muito importante para a nossa cidade. É muito expressivo, em 500 mulheres empresárias, não é brincadeira. 500 mulheres empresárias. A gente tem vários eventos que lotam os lugares, muita gente conversando, muita gente falando, isso é muito positivo. Para quem fala mal de Londrina, né? Porque tem gente que fala Londrina está pobre, Londrina não é desenvolvida, e isso demonstra o contrário, né, Tiago? Impressionante, né? Não, isso é muito impressionante. E a gente vê que são, no mínimo, 500 empresas ali dentro do Conselho. Mais o Conselho da Pequena Empresa e mais o Conselho Jovem, a gente vê que é uma realidade que está pulsante ali. São pessoas que estão procurando negócios, estão procurando se desenvolver e nos próximos anos são as empresas que vão influenciar na economia da cidade, sem dúvida alguma. Esses jovens aí, quando você vê esses jovens do Conselho Jovem, já que você interage lá com todo mundo, né? Alguns falam que não tem mais muito empreendedor nessas novas gerações. É gente que não está entendendo. Na sua opinião, tem muito jovem empreendedor? O que você pensa? Tem muito jovem empreendedor nos mais diversos ramos de negócios, tá? Então a gente percebe que Londrina, como uma cidade que tem muito forte essa questão da prestação de serviço, os jovens têm desenvolvido muito isso e também, ao mesmo tempo, os jovens eles têm buscado formatos muito específicos para estruturar a empresa. Então, as startups que as pessoas falam muito, os fundos de investimento, tudo isso faz parte da vida empresarial do jovem e é uma linguagem bastante específica ali do Conselho Jovem. Você tem razão. Os empresários há mais tempo na estrada aí não se ligaram nisso, né? Isso é uma coisa dos jovens mesmo, né? Ou os mais antigos já estão de olho nisso também? Não, a gente tem, uma coisa mais dos empresários jovens, mas a gente tem muitos empresários de carreira aí, com anos de experiência, que estão investindo em empresas fundadas por jovens. Então, a gente tem uma série de fundos de investimento aqui em Londrina, que são empresários consagrados, que estão procurando novas ideias, novas pessoas, novos profissionais nessas novas empresas, startups, pequenas empresas que estão nascendo aí também. Aí voltamos para o conselho, às vezes lá conversando no conselho, alguém tem alguma coisa que interessa, né, a um investidor, não é isso? Sem dúvida, a gente ouve várias histórias de sociedades que se desenvolveram a partir desses conselhos, isso é muito importante. A gente percebe profissionais que acabam tendo os mesmos valores nos negócios, ou acabam tendo as mesmas intenções, ou as mesmas necessidades, e nesse ponto eles acabam se desenvolvendo junto. Então a gente vê histórias de sociedades, de investimentos, de ampliação de empresas através de parcerias com outras, isso é muito legal.
Entre cidades, o Conselho pretende depois ampliar para uma ação entre cidades ou ainda não é possível, porque outras cidades não têm o Conselho da Pequena Empresa? A gente, através da CIL, a gente acaba tendo contato com associações de várias outras cidades, tá? A gente tem, por exemplo, Maringá, a Associação de Maringá, que tem uma série de ações parecidas com a da CIL, que é bastante interessante, mas o que a gente quer fazer no futuro também é rodar aqui próximo da nossa região, conversar com as associações próximas aqui. Nas cidades menores mesmo? Nas cidades menores. Então a gente pega, por exemplo, Cambé, Biporã, Araponga, cidades próximas que têm também um mundo empresarial bastante interessante e quem sabe a gente pode fazer algumas parcerias nesse sentido. Se torna um conselho regional, vamos dizer assim. Seria muito interessante. A gente tem o apoio da FACIAP para esse tipo de ação, então está no nosso horizonte aí. Microempresário, empresa tem, né? E não vai deixar de existir. Sim, sem dúvida. Todo dia, existe uma estatística na sua cabeça aí que você se lembre? Se nos últimos anos tem crescido, é isso. No Brasil e em Londrina. Existe um porquê? Você tem uma resposta do porquê que tem crescido? A gente vê vários indicadores econômicos que levam a gente a acreditar que as pessoas buscam formas de se empregar, de sobreviver ali, criando o próprio negócio. Isso acontece bastante. O segundo ponto é que de uns anos para cá a gente tem visto também um enaltecimento do empreendedorismo, né? Então, a gente vê um trabalho forte do Sebrae para preparar essas pessoas, por exemplo. A gente vê uma série de programas governamentais que focam no empreendedorismo. Então, as pessoas têm buscado desenvolver sua própria empresa como uma opção muito interessante. O trabalho formal, CLT e tudo mais, continua sendo muito importante para a nossa economia, mas o empreendedorismo acaba sendo uma alternativa, uma via diferente para desenvolver economicamente as pessoas também. Aliás, você citou o Sebrae. O Sebrae e a CIL hoje conversam bastante, tem ações conjuntas? Tem muitas ações conjuntas, inclusive o Sebrae participa de diversas reuniões que a gente tem lá no Conselho da Pequena Empresa. O Sebrae tem uma série de projetos junto com a CIL, inclusive o Compra Londrina também tem o apoio do Sebrae. Ele participou tudo isso? Participou do desenvolvimento. O Compra Londrina, só para você me esclarecer, tem em outras cidades ou foi pioneiro aqui? Ele existe em outras cidades, mas com outro nome, né? Só esclarecendo, né? Obviamente. Ele existe em outras cidades, mas vou falar para você que o Compra Londrina, ele ganha tanto prêmio aí pelos encontros de prefeitura que o pessoal já está até dizendo que o Compra Londrina é o concurso. Eles tiram um pouco da competição porque a gente ganha tudo. Então é um modelo de trabalho que tem sido exemplo para prefeituras no Brasil inteiro. A gente recebe aqui em Londrina prefeituras do Brasil inteiro vindo aqui entender como é que funciona o Compra Londrina para depois implantar lá. Tiago, vamos falar um pouco sobre o Educacil, que você citou no primeiro bloco. O que oferece o Educacil, especialmente quando a gente fala do pequeno empresário, do microempresário? A CIL já há muitos anos oferece diversos programas de capacitação aqui na nossa cidade, tá? Então ela busca profissionais referências no mercado e esses profissionais ministram cursos, programas de capacitação em áreas muito variadas. Então o Educacil todo mês solta tem uma agenda muito interessante, diversos cursos diferentes para a gente ter. Então, por exemplo, cursos de desenvolvimento de lideranças, cursos de gerenciamento financeiro, cursos de vendas, cursos de gestão de redes sociais e por aí vai. Então, a cada mês diferente são desenvolvidos cursos separados ali, tá? É lá na CIL ou tem EAD, vamos dizer assim? Não, são feitos lá na CIL, a gente tem um espaço específico para isso, tem as salas de aula que foram estruturadas só para esses cursos de capacitação. Então, o pequeno empresário que está buscando capacitação acessível pode utilizar a sua associação na CIL para comprar esses cursos e fazer parte deles ali no dia a dia. Esse de gestão de redes sociais, aqui vale a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque o que você vê de gente fazendo errado na rede social, ou seja, em vez de, vamos falar assim, de melhorar a venda dele ou a imagem da empresa, muito pelo contrário, né? Ele está fazendo um desserviço a ele mesmo, não é isso? A gente costuma dizer que rede social, como é algo que a gente usa muito,
todo mundo se acha especialista em rede social. Então, eu vejo um monte. Exato. Então, como a gente está lá usando meia hora, 1 hora por dia ali de rede social, a gente acha que a gente entende muito. Mas para ter uma imagem empresarial, para ter uma presença digital da sua empresa, é importante que você estude, entenda, tenha um planejamento e tenha uma execução desse planejamento de uma maneira muito adequada. Então, se você quer passar uma imagem de empresa confiável, você não pode gravar um vídeo de qualquer jeito no banheiro da sua casa. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter um conteúdo bem pensado e tem que executar isso da melhor maneira possível. Então, ó, você ouviu o consultor Thiago? Aqui é o consultor falando, Thiago Terzoni. Não faça isso, porque fica feio mesmo e a pessoa não vai lá na tua empresa, não vai acabar para serviço ou para produto, né? Não tem diferença nisso aí, né? Exatamente. Linhas de crédito, porque muito pequeno empresário vai falar, e se eu precisasse de um dinheiro aí, tem também? A ACIL disponibiliza, através da Garante Norte e da Fomento Paraná, uma série de linhas de crédito para pequenos empresários, tá? Então, quem está começando o negócio ou quem já tem um negócio, precisa, por exemplo, de capital de giro, tem uma série de linhas de crédito que a ACIL facilita, dá para ter um atendimento e saber mais sobre essas linhas na própria sede da ACIL, e ali é possível você pensar em como investir na sua empresa no futuro. Lá, inclusive, com toda a orientação, né? Porque a Fomento Paraná, por exemplo, às vezes precisa de um projeto e tal, lá vai ter orientação. Exato, são linhas diferentes de crédito para cada necessidade. Os consultores lá normalmente orientam o tipo de crédito, a quantidade de crédito a tomar, porque a gente também precisa entender que não é porque tem crédito disponível que a gente vai pegar tudo, né? Então saber exatamente quanto precisa para o seu negócio, né? Senão o cara pega o dinheiro lá, depois não consegue nem pagar de volta, né? Se ele faz errado, né? Exato. Tem uma combinação que é a combinação do pesadelo, que a gente usa a linha de crédito, pega dinheiro emprestado e depois faz o autoempréstimo, como a gente falou na nossa conversa. Só voltando aqui no Educacil, a pequena empresa que tem funcionários, esses funcionários poderão fazer os cursos ou não? É só para os empresários mesmo associados? Todos os funcionários das empresas que são associadas à ACIL podem fazer os cursos. Inclusive, os cursos do Educacil também são abertos a não associados, tá? Certo. Só que tem valores com desconto bastante relevante para quem é associado da ACIL. Então, é realmente recomendado você encaminhar os seus funcionários aos cursos da ACIL. Faz bastante sentido no dia a dia da empresa, sim. Aí muito empresário fala, não vou porque é no horário que tem que trabalhar, né? Não tem gente que pensa assim? Não, e aí para resolver esse problema, a maioria dos cursos são de noite ou de final de semana. Então isso já resolve boa parte dos problemas ali, tá? Mas tem esse preconceito, não tem? Tem esse preconceito. Pensa, mesmo que fosse no horário de trabalho, é um investimento, né? A gente estava conversando e estudando esses dias e a gente vê que tem uma tendência agora de empresas que estão fazendo um formato onde, principalmente em equipes de vendas, onde o funcionário ele trabalha diretamente 4 dias e um dia é separado para treinamento, para planejamento e para revisão do que foi feito nos últimos 4. Então, dessa maneira, você consegue ter pessoas evoluindo o tempo inteiro. Então, treinamento é sim trabalho e treinamento é muito importante para desempenhar bem a sua função, né? Olha aí, não acha que você só está gastando, não. Exato, exatamente. Pode ganhar muito mais lá na frente, né? Aqui, deixa eu começar, já estamos no terceiro bloco do programa, mas deixa eu começar o nosso tema de encerramento aqui. Primeiro vamos falar, tem muita gente que tem até uma habilidade, ou é bom vendedor, ou presta um serviço de qualidade, mas fica sendo, nem microempresário ele é, né? Ele fica ali que até assim, porque ele tem enorme insegurança em ter o próprio negócio, ter a própria empresa, microempresa. Vamos começar por aí. Pela sua experiência como empresário e como consultor, que conselho você dá para essa pessoa? Porque insegurança, eu tenho medo que se eu abrir isso aí, no final das contas eu vou terminar quebrado, o que eu vou fazer? O que você fala para essa pessoa? Eu acho que são vários pontos muito importantes para quem está pensando em empreender, tá? Primeiro, a gente precisa estudar e conhecer o mercado. O essencial para abrir um negócio é fazer um plano de negócios, tá? Então, se planejar no sentido financeiro, no sentido operacional, no sentido comercial, tá? Entender como essa empresa vai se inserir no mercado do qual ela faz parte. Para isso, por exemplo, tem uma ajuda essencial que é do Sebrae. O Sebrae oferece apoio na construção de planos de negócio há muitos anos e pouca gente sabe disso, então é muito importante contar com esse tipo de apoio. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo é
traçar uma estratégia para ter uma segurança familiar, vamos dizer assim, né? Você normalmente não pega todo o dinheiro que você tem e investe num novo negócio. É bom você separar uma verba para isso e não usar todo o dinheiro que tem, porque não é loteria também, né? Pode dar errado, né? Pode dar errado, exatamente. Então, com um bom planejamento e uma segurança razoável no seu dia a dia, empreender passa a ficar mais fácil. Não se torna uma tarefa fácil, de fato, mas ela fica um pouco facilitada quando você sabe aonde você quer chegar. Quando você enxerga, por exemplo, quando você abre uma empresa e enxerga onde você quer estar daqui a um ano, por exemplo, ou daqui a 6 meses, fica muito mais fácil saber o que você vai fazer hoje no seu dia a dia, porque você consegue vislumbrar o que é possível atingir. Plano de negócio. Plano de negócios. E aí é com o Sebrae, é o antes, né? Exatamente. Você acha, e aí eu estou te perguntando também, pessoal, que no percentual de quem abre microempresa, quantos procuram o Sebrae hoje? Olha, eu vou dar um chute fundamentado aqui. Eu estimo que menos de 10% das micro pequenas empresas que são abertas hoje no Brasil contam com o apoio do Sebrae. Poderiam ser 100%, mas são poucas. É muito pouco ainda, né? É pouco. É uma questão cultural, talvez. A pessoa vai abrir aqui, não é isso? Exato. A gente tem uma questão cultural que é a gente se vira, né? Aliás, tem uma propaganda falando isso, o brasileiro se vira. Exato, exato. É positivo, mas pode não ser também, né? Exato, a gente pode se virar, isso é um espírito muito importante, é algo que faz parte da nossa cultura, mas a gente pode se virar com planejamento, fica muito mais fácil e muito mais positivo para a sua prática profissional. Agora outra coisa, eu abri minha empresa pequena, né? Vale a pena entrar no conselho da pequena empresa da Sil? Eu acho que vale, desde a abertura da sua empresa, fazer parte do conselho. Ali no conselho você vai ter contato com experiências muito variadas, de gente que está no começo e gente que já está no negócio há 40 anos. Então isso é muito positivo quando a gente compara um negócio com outro e bebe nessa fonte, tem essas experiências junto com outras pessoas. Então a partir da abertura da empresa já é muito bem-vindo no Conselho da Pequena Empresa, no Conselho da Mulher Empresária, no Conselho Jovem, nos núcleos da Sil e também para usar todos os outros serviços da Sil. A Sil tem outros núcleos então? A Sil tem núcleos específicos de práticas específicas. Então, por exemplo, tem o núcleo de arquitetura, tem o núcleo de pet shops, tem os núcleos setoriais. Então, tem uma série de núcleos que você pode fazer parte afinal, lá. Cada segmento tem sua especificidade, vamos dizer assim, sua Exato. peculiaridade, não é? Exato. Pet shop, aliás, o que tem disso é ou não é? Exatamente. Antes, apesar que não é que esses empreendimentos não são que eu vou exemplificar aqui, não são de microempresa. Falar posto de gasolina, o pessoal chegava do Japão anos atrás com dinheiro e falava, é posto de gasolina e padaria. Nem todos esses aí são microempresas, alguns são empresas maiores. Tá. E depois se falou, muitos japoneses passaram aí, né, passaram aí para o Sebrae e tal. Não é isso, não é aí que eu vou investir meu dinheiro. Sim. Porque tinha muita gente quebrando nisso, não é isso? Sim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai investir, abrir uma empresa, para não seguir só moda, né? A gente vê tendências constantemente mudando, empresas que eram boas e passaram a não ser mais depois de um determinado tempo. Tem a famosa história da paleteria mexicana, que abriram várias e depois sumiram todas. É verdade, não tem mais. Não tem mais. Então, muita gente investiu nisso, acabou perdendo dinheiro e tudo mais. Então, investir, montar um negócio não deve ser por modismo, por oportunismo. Então, por isso que a gente estrutura, cria um plano de negócio, porque a gente percebe se o negócio é ou não a prova de modas e ideias passageiras. Temos 1 minuto. O Thiago Terzoni é o presidente do conselho, é isso, Thiago? Você é o primeiro presidente, então? Exatamente. Da fundação, normalmente um dos diretores da Sil acaba sendo colocado como presidente. E eu tenho muito orgulho de ter participado da fundação desse conselho. Tem sido um trabalho muito gostoso de fazer. É trabalhoso, mas é gratificante quando a gente participa de um programa como esse. Thiago Terzoni, muito obrigado, grande abraço, volte mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado. O programa Cidadão Tropical já acabou. Até domingo que vem.